Nossa cultura nos ensina a ter uma rotina que, no fundo, é um grande cansaço crônico disfarçado de produtividade. Não à toa, nós somos hoje a sociedade da exaustão. Tem gente trocando psicólogo por coach, porque realmente acredita que pode resolver as autossabotagens, o sofrimento e as crises existenciais com uma simples planilha de hábitos. É assim que muita gente entra em burnout. E é assim que muita gente que já está em burnout acaba colapsando, tentando sair dele. E essa é a nossa aula de hoje. Muito bem, estamos de volta aqui com a aula 75 e hoje nós vamos falar sobre o esgotamento que vem do autoaperfeiçoamento. Aquele esforço louco que nós fazemos para construir uma rotina de produtividade igual à rotina que nós vemos as pessoas que nós admiramos ter, com resultados positivos, mas acabamos doentes, exaustos e nos sentindo um fracasso humano. Eu deveria conseguir meditar, eu deveria conseguir seguir a dieta todos os dias, eu deveria estar me sentindo melhor. E você a cada dia mais esgotado e confuso. Bom, nós temos uma aula que eu vou deixar aqui nos cards, onde nós falamos sobre as diferentes concepções a respeito do que é ser uma pessoa bem-sucedida na realidade e para a nossa cultura, especialmente nas redes sociais. Em uma cultura em que as pessoas não vivem para ser feliz, e sim para performar e obter validação do externo, sempre se comparando, sempre envolvidos em jogos de poder, e acho que um bom exemplo disso é o conteúdo que fala sobre relacionamentos hoje. De repente, todo mundo é narcisista, todo mundo é psicopata, e nós temos que aprender joguinhos para que o outro fique nas nossas mãos. Isso não é amor, não é nem cilada, isso é poder. Na nossa cultura, todos querem ter dinheiro, fama e autoridade, porque isso significa ter poder sobre os outros. Então, numa cultura como essa, olhando para ela com as lentes limpas como a gente faz nesse canal, eu vou chocar um total de 0 pessoas se eu disser que o conceito de produtividade também foi deturpado ao longo dos últimos anos, certo? A nossa cultura entende que alta performance é o mesmo que autodestruição. Te ensina a priorizar a sua imagem externa, o que os outros vão pensar, como os outros vão se sentir na sua presença, em detrimento da sua saúde física e mental. Porque culturalmente, se você está produzindo, mas está doente, tá tudo bem. Mas se você estiver saudável, porém para isso desacelerando, você é um fracasso. Autodestruição é você ter que fazer as coisas porque todo mundo tem que fazer essas coisas. Ou porque alguém mandou você fazer essas coisas, sem direito de errar, sem direito de ficar menos do que excelente, mesmo que aquilo acabe com você. Sem reclamar, mesmo que você não concorde, mesmo que aquilo fira os seus valores pessoais e sem esperar nenhum tipo de reconhecimento ou elogio. É você tentar lidar com o que te faz mal o tempo inteiro. É você tentar aguentar firme onde você se sente mal o tempo todo. Portanto, a consequência disso é que o que nós chamamos de rotina agora nada mais é do que cansaço crônico disfarçado de produtividade. Você tem orgulho de virar à noite no trabalho, você faz um post com a hashtag amo o que eu faço, faz story, twitta, coloca no grupo do WhatsApp, mas você sente vergonha, você sente culpa quando você precisa descansar. Isso você não posta, porque alguém vai comentar, tá com a vida ganha, hein? Quisera eu ter essa folga. É o coleguinha que tá de férias com o outro no trabalho comentando, vai aproveitando aí, essa vida boa vai acabar. Você sai do celular, toca uma notificação, você pega o celular de novo. Antes de dormir, checa o e-mail. Não consegue pegar no sono, porque a cabeça tá enlouquecida, pensando em tudo que aconteceu e no que você tem que entregar. Acorda, checa o WhatsApp. Abre o Instagram, tem lá a fulana correndo até o Uruguai e voltando todo dia às 5 da manhã nos stories, e você já sai da cama se achando preguiçoso, sendo que você dormiu 4 horas e nem conseguiu descansar.
É uma cultura que glorifica a produtividade e considera dormir uma grande fraqueza, não uma necessidade natural, tão natural quanto comer ou fazer um xixi. E você conhece a história do sapo na panela de água quente? Se você jogar um sapo dentro de uma panela com água já fervendo, ele vai bater ali, pular fora da água, sair correndo. Mas se você colocar o sapo na panela com a água ainda fria, e aí colocar essa panela no fogo, e a água for esquentando aos pouquinhos, o sapo vai acostumando com a temperatura. E sem que ele se dê conta, ele vai ser cozido e vai morrer. Aconteceu a mesmíssima coisa com a gente. Aos pouquinhos, as rotinas dos influencers foram ficando cada vez mais radicais e mais naturalizadas. Aos pouquinhos, passou a ser normalizado levar trabalho para casa. Gente, quando eu me formei, era normal para quem trabalha na criação de uma agência, de vez em quando virar à noite, sair de madrugada. 12 anos depois que eu comecei a trabalhar, o normal era sair da agência 2 dias depois do dia que você tinha chegado para trabalhar. Sair às 8 da manhã, voltar de novo às 11. Virar à noite trabalhando, ir para a apresentação do cliente na manhã seguinte na sequência, voltar para a agência para mudar o que o cliente acabou de pedir para mudar e já te enfiarem numa reunião de um trabalho novo. Aos pouquinhos foi ficando normalizado não ter paciência para esperar o tempo das coisas. E sem que a gente se desse conta, assim como o sapo na panela, nós fomos cozidos e passamos a acreditar que o normal é trabalhar 24 horas por dia nos 7 dias da semana, postando uma vida irreal nas redes. E ninguém percebe, por isso tá todo mundo vendo como uma grande saída ficar rico e famoso. E todo mundo quer ser influencer, porque parece um milagre. Você fica em casa fazendo vídeo, viajando e vira milionário. Um bando de gente que não tem mais nem massa crítica para ver que isso é impossível em 99,99% dos casos. Uma cultura em que já está normalizado falar na entrevista de emprego que o seu defeito é ser perfeccionista. Porque você acha que a empresa vai te ver como uma pessoa que não sossega enquanto não tiver tudo perfeito. E assim, 2 coisas. A primeira é que perfeccionismo é um escudo que a gente usa para tentar não ser criticado pelos outros. Ou seja, o que você está dizendo para a empresa é que você não lida bem com a opinião dos outros. Mas a empresa nem percebe. Porque ela não está interessada no que você acha, se você é equilibrado ou não. Ela está interessada em saber se você construiu uma vida vazia o suficiente para aceitar sem reclamar ficar trabalhando 20 horas por dia e não encher o saco. Ou você acha que a geração Z está sendo vista como impossível de lidar? Por quê? Claro, tem uns que são muito falta de noção fora da caixinha. Mas na maior parte das vezes, o problema é que um Gen Z não aceita o que eu, por exemplo, aceitei quando eu tinha 20 anos. Sapo na panela de água quente. E eu citei a Brené Brown sem dar o crédito. Se eu não me engano, foi nesse livro aqui em que ela fala sobre perfeccionismo ser um escudo com que a gente tenta se proteger das críticas. E eu acho que é nesse livro aqui também, mas não tenho 100% de certeza, que ela fala que a gente tem que aceitar ser suficientemente bom ao invés de perfeito. Aceitar ser suficientemente bom é uma forma de autocuidado e também de autenticidade, porque a gente não está performando, buscando corresponder às expectativas dos outros ou ganhar algum tipo de competição. A gente só está colocando para fora o nosso melhor, o nosso talento, a nossa maneira de fazer as coisas. E na hora que a gente passa a aceitar que a maneira de fazer as coisas não perfeita pode ser ótima, pode ser suficiente, pode dar conta do recado, sem te matar, a gente aí começa a mudar o nosso olhar sobre nós e sobre o nosso lugar no mundo. E tem uma pesquisa que eu vi outro dia, não me lembro onde, que concorda completamente com a dona Brené Brown. A pesquisa diz que, abre aspas, pessoas que se permitem ser suficientemente boas no trabalho são mais felizes e produtivas. Fecha aspas. Justamente porque a busca pelo perfeccionismo pode impactar negativamente tanto a produtividade quanto a saúde mental. Nós fomos ensinados a buscar sempre mais,
a nos ver como não sendo bons o suficiente, como se a gente nunca estivesse se esforçando o suficiente. Mas isso nos deixa permanentemente ansiosos, tentando manter as coisas sob o nosso controle, nos apressando e tentando pular as etapas para sentir que a gente realizou alguma coisa. E nada nunca tá bom o suficiente. Quantas vezes você não começou a estudar alguma coisa e nunca conseguiu colocar aquilo em prática, porque você fica pensando que você deveria saber mais, que você precisa estudar mais, senão você vai ser só mais um e não vai se destacar, aí você compra mais um curso e aí se passam, sei lá, 2 anos e você continua no mesmo lugar se sentindo pior ainda. A gente está tentando ser tão produtivo, mas na real a gente não está conseguindo fazer nada. Aquela frase feito é melhor que perfeito virou um lema dos fracassados, quando na real é o melhor conselho que alguém poderia receber. Nós estamos na sociedade do desempenho onde nada basta. Você acaba de ter uma vitória, 4 segundos depois já está pensando no próximo pulo que você tem que dar, porque você começou a ser cobrado no 3º segundo. Você teve um bom resultado? Nossa, beleza, agora eu quero ver você conseguir esse resultado vezes 3. E sem descansar, porque descansar é para os fracos. E a gente vai viciando o nosso cérebro em ter resultados sucessivos. A gente vicia o nosso cérebro em ter sucesso. A coisa tem um efeito dopaminérgico, que chega uma hora que nem precisam te cobrar ou te desafiar. É você mesmo, sozinho, quem está se cobrando e se desafiando, porque em 4 segundos o que você conseguiu depois de não sei quanto tempo é pouco. Já está ultrapassado, já passou, você já tem que ir para a próxima etapa. Nada é suficiente, você vai ficar para trás, corre. Eu acho que a coisa começou a degringolar quando a tecnologia passou a ocupar a maior parte da nossa vida, porque tudo acelerou enormemente, mas o nosso cérebro, ele não evoluiu na mesma velocidade. Eu sempre falo aqui que o nosso cérebro é o mesmo cérebro do nosso tataravô das cavernas, não teve atualização até hoje. Então esse excesso de informação faz com que a nossa atenção diminua. Nosso foco fica falho. A gente tem a sensação de que a gente está sendo produtivo, porque a gente está fazendo 3 coisas ao mesmo tempo. Mas a gente não se dá conta de que nenhuma dessas 3 coisas vai ser concluída com alguma qualidade. E quanto mais a gente usa a tecnologia para otimizar o nosso tempo, mais a gente se distrai. Porque a tecnologia é um combo. E ela vem com o que é chamado inimigos da produtividade. E a gente vai se sobrecarregando, e tentando resolver tudo isso, a gente vai se afundando mais e mais no problema, e aí vem a sobrecarga física, emocional, cognitiva, porque quanto mais a busca incessante por melhorias na nossa rotina, na nossa performance e na nossa imagem aumenta, mais vão aumentando os nossos sentimentos de fadiga, de frustração e de falta de realização, porque nós não fomos feitos para estar nesse nível de esforço contínuo, cronicamente e sem descanso. E quando nós estamos em estresse, a gente pode até dormir, mas a gente não descansa. Como você vê no módulo do sono, lá do aulão do estilo de vida, estado de alerta é o extremo oposto de sono profundo. Então, se você está em alerta o tempo todo, você até dorme, mas você não entra em sono profundo e, portanto, não consegue descansar. O que acontece é que você capota de tanta exaustão, que é completamente diferente de descansar de verdade. E isso impacta em tudo na sua vida. E a vida indo ladeira abaixo impacta no seu sono. E você fica preso nesse ciclo até colapsar. Sempre com a sensação de que tem sempre mais coisa para você consertar, melhorar e mudar em você e na sua vida. De que você não é bom o suficiente e nem está se esforçando o suficiente. Vai ficar para trás e ser julgado por todo mundo. E por que as redes sociais pioram ainda mais isso tudo? Porque as histórias na internet são colocadas em posts com começo, meio e sucesso. Não tem derrota, não tem dificuldade que não possa ser vencida, não existe obstáculo alto demais. É um eterno, veja aqui como eu estava numa situação pior do que a sua e agora sou um verdadeiro case de sucesso. E para ser como eu, faça o que eu fiz, siga meu método, compre meu curso, assista minha aula, baixe minha planilha, copie minha rotina.
E lá vai você correr às 5 horas da manhã até o Uruguai e voltar para ter sucesso. Afinal de contas, todo mundo pode ter sucesso. Ou ficar frustrado que você não pode ter sucesso porque você não tem tempo de correr até o Uruguai e voltar antes de ir para o trabalho. Ou de se sentir um grande fracasso por não ter conseguido cumprir todos os hábitos a que você se propôs fazer em 21 dias. Como se o cérebro funcionasse assim. Como se você não tivesse crenças que te sabotam. Como se você não tivesse demandas diferentes à de uma pessoa cuja profissão é ser influencer. E tudo vira métrica. Quanto você dorme? Quantos passos você dá? Quantos gramas de carboidrato você come? Quantos minutos você medita por dia? Muitas pessoas desistindo de hobbies porque sentem que não estão evoluindo. Porque não ficaram boas o suficiente para competir naquela modalidade. Gente que não consegue só correr, tem que postar, tem que se inscrever na corrida, tem que compartilhar o resultado, tem que ir atrás da medalha. Mas a intenção é ter saúde ou mostrar que você é um campeão? Ah, Roberta, mas não pode ser as duas coisas? Claro que pode. Mas é o que você vê por aí? Não! O que nós vemos por aí são pessoas que começaram a correr na segunda e já estão frustradas na quinta porque não conseguiram correr 5 quilômetros inteiros. Aí se inscrevem na corrida de 10K para ter motivação. Aí o tornozelo machuca, a pessoa faz um textão, todo mundo comenta, beleza, valeu o engajamento. Por isso muita gente está trocando a terapia por processo de coaching. Porque não interessa resolver os BOs emocionais. O que vale é chegar primeiro, conquistar uma medalha, se encaixar no padrão social e postar tudo em tempo real na rede social. Sempre lembrando da vez que eu vi uma médica falando, quando estava na moda o chip de beleza, que ela perguntava para as pacientes se elas preferiam morrer cedo, ficar magras e morrer cedo, ou ter uma vida plena e feliz com um corpo saudável, não necessariamente o mais magro possível. E todas respondiam que preferiam morrer cedo, porém magras. Isso porque as pessoas hoje confundem ter saúde com ter resultado. Então, o objetivo não é dormir bem. O objetivo é performar bem, mesmo que para isso você tenha um sono terrível e capote de cansaço toda noite depois de tomar um tarja preta. O objetivo é ter uma casa, um cargo e um casamento, mesmo que para isso você chore até dormir no travesseiro todas as noites. As pessoas também não sabem mais o que significa processo de aprendizado. A pressa faz com que se tente resolver sofrimento com meta, com disciplina. Parece muito mais rápido cumprir uma planilha de hábitos do que se aprofundar nos seus traumas, nas suas dores, medos e sombras numa terapia. Não, isso demora muito. Eu preciso conseguir correr até o Uruguai todo dia e voltar até a semana que vem, no máximo 21 dias. Então, ao invés de entender de onde vem essa necessidade, ao invés de entender se isso realmente vai fazer bem para mim, eu me obrigo a correr 1 quilômetro a mais por dia, mesmo estando mal, com dor, tendo crise de ansiedade, com pneumonia e o tornozelo ferrado. Se eu não fizer isso, vão achar que eu fracassei. E sim, é por isso que muita gente que não teve burnout fala que teve, e muita gente que não colapsou fala que colapsou. Porque eles vão mostrar nas redes que saíram do burnout em 3 semanas. Enquanto você fica aí falando que faz 1 ano que tá com fadiga, se sentindo um loser. E assim vai se criando essa imagem de que quem burnouta e não resolve em 3 semanas no máximo é um preguiçoso vagabundo que não quer trabalhar. Só uma coisa, tudo que deveria estar sendo resolvido numa terapia e não está, vai estourar lá na frente. Assim como tudo que você está comendo errado hoje vai te dar problema lá no futuro. Mas as pessoas não estão preocupadas com o futuro, elas estão preocupadas com o post de hoje. É um menino de, 12 anos, no vídeo do Felca, falando, meu Deus, quando vai chegar a minha vez? É você pensando que nessa idade você já deveria ter conseguido isso e aquilo. Pressa. E ao mesmo tempo, o sapo cozinhando calmamente na panela, sem se dar conta. E na pandemia, o mercado de autocuidado se transformou e o que era bem-estar virou performance.
Os terapeutas querem ter engajamento para encher a agenda e vender curso. Ponto. Então, muitas vezes você se propõe a fazer terapia e, sapo na panela, começa a tentar melhorar a sua performance. Como se essa fosse a solução. Como se enterrar os seus problemas para que eles não te atrapalhem, e é isso que a cultura nos ensina desde sempre, fosse o melhor caminho para chegar onde? Numa performance alta e admirada pelas outras pessoas. Foda-se se você está se sentindo mal, se você vai ter um colapso ali na frente. Hoje sua performance é admirada e aplaudida e é só isso que importa. E não tem saída, gente. Pressão e foco em performance vai sempre resultar em esgotamento físico, emocional e mental. Você sabe do que eu estou falando. Eu estou falando de burnout. Tem um tipo de burnout, inclusive, para definir isso. É o betterment burnout. Essa palavra é difícil. Betterment, em inglês, melhoria, aperfeiçoamento. É o burnout do autoaperfeiçoamento. É você tentando ser cada vez melhor e tendo como resultado adoecer cada vez mais. E é nessa hora em que a pessoa colapsa que finalmente ela vai se dar conta, na terapia, não no processo de coaching, que o seu perfeccionismo é uma dificuldade dela em lidar com as expectativas das pessoas sobre ela. Que o medo de fracassar é porque ela foi ensinada que qualquer erro pode invalidar o que ela construiu até ali. Que a sua autocobrança é uma necessidade louca de validação, porque ela nunca se sentiu o suficiente. Que essa comparação eterna é porque ela tem padrões irreais para si mesma e que ela se cansa mais tentando controlar tudo do que por ser o impostor que ela julga ser. Que ela faz tudo sozinha porque aprendeu que só pode contar com ela mesma. E percebe que tudo o que ela fez até ali foi tentando lidar com essas dores, com esses traumas, mas ficando sempre só na superfície. E quanto mais a gente tenta soluções simples para problemas complexos, mais a gente atrasa o nosso caminho, mais a gente dificulta a nossa jornada. Porque o caminho que parece fácil e rápido hoje vai se revelar difícil e demorado lá na frente. E como resolve isso? Como entender que nós somos pessoas e não máquinas? Como abraçar a nossa autenticidade para poder ter liberdade ao invés de ficarmos presos na pressão insuportável que é essa vitrine em que a gente vive como se a gente fosse produto? Nós temos aulas sobre muitas coisas do que eu estou falando aqui hoje. Eu vou deixar na tela final algumas delas para você. Como a gente pode identificar o nosso limite? Desenvolvendo a autoconsciência, gente. Autoconhecimento, não tem outra saída. A maioria das pessoas demora muito a aceitar isso, mas a verdade é que você pode tentar tudo o que te falam na internet que vai fazer você economizar tempo e queimar etapas. Mas quanto mais tempo você demorar para aceitar que autoconhecimento é a sua única saída, mais tempo você perde. Como eu também perdi, como a maioria de nós aqui perdeu. Mas não vamos mais perder. Primeiro porque nós descobrimos que nós não precisamos chegar lá e nem na frente de ninguém. Que a gente precisa estar onde a gente se sente bem e no nosso tempo. E segundo, porque nós entendemos que viver a nossa verdade é muito melhor do que viver uma vida para os outros. É sobre isso, afinal, esse canal inteiro e o outro. O problema é que para conseguir se conhecer e ser fiel a nós mesmos, ao nosso propósito, às nossas necessidades, nós vamos ser julgados duramente e precisaremos bancar as emoções que virão à tona. É por isso que por muito tempo a gente fica tentando lidar, a gente fica tentando se justificar, tentando entender, tentando aguentar firme. A gente fica tentando continuar a performar e a corresponder às expectativas de todo mundo, até adoecer o suficiente para entender que autoconhecimento é a única saída, ponto. Porque tolerar o desconforto é ok, faz parte da vida de adulto. Mas tolerar demais e por tempo demais o desconforto nos leva à autodestruição, ao esgotamento, sempre.
Gente, esse barulho tá me desconcentrando legal, mas vamos lá. E aí o nosso trabalho é conseguir desapegar de uma rotina que, embora prejudicial, representa também para nós um caminho de reconhecimento social, um caminho de conquistas, de aplauso e de validação externa. Uma rotina que traz para nós uma noção de pertencimento e uma ilusão de que nós estamos sendo amados. É a hora que a gente olha no espelho e se pergunta, e agora? O que eu faço quando a vida que eu vim construindo até aqui está claramente me adoecendo? É difícil aceitar ter que abrir mão desses aplausos, dessa validação, dessas conquistas, dessa sensação de pertencimento, para ir para um lugar onde a gente não só tem que encarar as nossas dores, os nossos medos, como fatalmente nós vamos ter que lidar com o julgamento das pessoas sobre nós, coisa que nós tentamos evitar a vida inteira. E nem sempre é fácil reconhecer que nós precisamos mudar, ainda mais quando as expectativas externas e as cobranças continuam. E a noção de desacelerar continua sendo a mesma de fracassar. E a noção de se cuidar, a mesma de performar. Como que a gente faz? Eu espero que essa aula te economize tempo lutando com você mesmo no espelho e já vendo de cara a necessidade de mudar o rumo dessa prosa interna que a gente tem. Então, primeiro, vamos entender o que é produtividade de verdade, sem essa deturpação cultural com as redes sociais nos acelerando? Gente, produtividade não tem relação com a quantidade de trabalho, nem com a quantidade de coisas que a pessoa faz, porque faz parte de ser produtivo estar dentro do próprio limite. Por isso você ouve a todo momento que é preciso descansar e dormir para conseguir ser produtivo, senão você vai estar apenas se exaurindo, sapo na panela. Ser produtivo não é estar ativo o tempo inteiro, não é trabalhar em excesso, não é quem fica mais horas trabalhando, quem responde mais e-mails ou quem está mais ocupado. A pessoa produtiva é aquela que faz o seu trabalho bem feito, com competência, dentro do período esperado e sem exceder os próprios limites. Então, o que fazer? Estabelecer limites claros às pessoas que te fazem mal, que te sobrecarregam. Limites entre vida pessoal e trabalho. Se reconectar com a sua alma, com o seu coração, com o que te dá prazer, com o que te traz alegria. Colocar a vida em movimento, sair dessa estagnação que a performance nas redes nos colocou. Eu vou deixar aqui nos cards uma aula em que eu falo sobre o movimento da vida, para você ver depois. Aceitar que mudanças são necessárias, que as suas necessidades estão sendo negligenciadas já há muito tempo. E principalmente que a vida real é aqui fora, não online. Entender que você não precisa ser excelente em tudo, treinar como um atleta olímpico só porque você se propôs a fazer alguma atividade física, que você não precisa comer como um fisiculturista na semana anterior ao campeonato mundial só porque você resolveu emagrecer. Você não precisa dar conta de 200 coisas no seu dia, principalmente quando você está cansado, desanimado ou triste. Entender que as coisas têm o seu próprio tempo e que a gente tem um tempo para conseguir lidar com cada coisa. Nós vivemos pequenos lutos, passamos por vitórias que deveriam ser comemoradas por mais tempo. A gente precisa aprender a curtir cada etapa, cada passo, sem pressa de ir para o próximo ponto. Entender que a gente não precisa de 5 tênis porque a gente começou a correr. Entender que o nosso corpo não é horrível. Ele só está no espelho ao invés de estar numa tela cheia de filtro. Entender que não é preciso desrespeitar os nossos limites para acharem que a gente é capaz ou para a gente mesmo se reconhecer como sendo capaz. Entender que ninguém deixa de ser produtivo porque colocou 2 horas na agenda todo dia para cuidar de si mesmo. Entender quando você desanima das coisas porque no fundo você está frustrado em não bater uma meta que nem é sua. Entender que a influencer que você segue pode até nunca furar a rotina dela, mas que você tem todo o direito de comer uma coisa mais gostosa num dia que você tá com vontade ou porque você acordou atrasado e teve que improvisar.
A gente precisa entender que é preciso mudar uma vida de rotina de performance e exaustão crônica voltada para o externo e priorizando todos menos a gente. É preciso mudar para uma vida em que a gente cuida de nós mesmos, da nossa saúde física, da nossa saúde mental, do que nos faz bem, dos nossos sonhos, do nosso propósito. E isso exige paciência, flexibilidade e muitas vezes boca fechada e zero ostentação pública. É preciso entender que sair de um burnout não é um projeto de alta performance. Que foda-se como eu, todo mundo e a mulher do Raimundo saímos do burnout. Você é você. Você tem seu tempo, seu ritmo, suas dores, suas travas, suas necessidades. Porque senão, se não for assim, você ao invés de sair de um burnout, vai continuar se afundando cada vez mais num grande colapso. Então, joga suas planilhas fora. Para de ser louco, de ficar desanimando ao ver que teve um dia que você não cumpriu a rotina perfeitamente. Gente, eu demorei anos para ter a rotina que eu tenho hoje. Vocês acham de verdade que é possível comprar o aulão do estilo de vida e colocar tudo em prática com grande sucesso em questão de semanas? Não é. Você vai furar, você vai enrolar, você vai procrastinar, você vai errar, você vai pular dia, você vai ficar com ódio, se sentir derrotado, vai tentar de novo, vai conseguir, vai cair outra vez. Mas conforme o processo vai andando, você vai vendo que as quedas vão ficando cada vez menores e que você consegue se levantar depois de uma queda cada vez mais rápido. Isso é aprendizado. Do mesmo jeito, quando você foi aprender qualquer outra coisa, você não entrou na escola de inglês e já saiu falando. Você foi para a autoescola, terminou a primeira aula dirigindo melhor do que o Senna? Você não resolveu aprender a andar de bicicleta e saiu andando de primeira. Resolveu ir para academia, saiu de lá em uma semana Graciane ou Schwarzenegger. Não, você caiu, você errou, você desistiu, você tentou de novo, repetiu esse ciclo 400 vezes, até que uma hora a coisa foi. Quando você coloca nessa equação o pertencimento, o julgamento externo, a cobrança dos outros, a comparação com todo mundo olhando e você se achando um lixo por ter entrado em burnout, vendo os influencers mentindo que saíram do burnout rápido ou que apesar de terem colapsado escolheram seguir em frente, e aí, meu amigo, a coisa fica bem difícil. Então, a coisa tem que ser feita no ritmo da sua terapia, não no ritmo da planilha do coach. E você precisa aprender a ter autocompaixão e não autocrítica demolidora. Ok? Aprenda a fazer o possível. Arrume um trabalho que não exija demais para que você possa ter vida fora dele e equilibrar as coisas. Pare de traçar metas para começar uma nova carreira o mais rápido possível. Arruma uma renda temporária e respeite o tempo das coisas. Para de achar que você vai perder tudo que você aprendeu e conquistou na profissão anterior, porque tudo fica na gente e é parte de quem a gente é. Você não jurava que você nunca ia usar trigonometria na vida? Ficava lá na escola reclamando que jamais você ia usar aquilo? Pois então, mas você não estava aprendendo trigonometria. Hoje você sabe que você estava aprendendo a pensar. Então calma. Tudo é usado mesmo se a sua vida mudar inteira. Sair de um burnout é abrir mão só do que te faz mal. O que te faz bem vai continuar aí dentro. O aprendizado continua aí dentro. Mas tudo que te fazia mal é tirado. Sai aquela montanha de entulho. E aí lá embaixo, agora que o lixo saiu, você consegue ver a sua luz, a sua força, o seu potencial, o seu valor, coisas que você não estava conseguindo ver, com tanta pressão por cima, com tanta cobrança, com tanta ansiedade. Entende? É preciso que agora a gente redefina o significado de sucesso e de produtividade e passe a fazer o nosso melhor, sim, mas em menos horas de trabalho, para poder reservar momentos do dia para cuidar da gente, para redescobrir o prazer das pequenas coisas, para realizar os nossos sonhos, para alimentar as nossas paixões, para descobrir o nosso propósito. Vou deixar aqui nos cards a aula de propósito e também a aula sobre
encontrar uma nova profissão depois do burnout, tá? Sabe? Beber um chá sem pressa, ler um livro ouvindo música, declarar domingos sem tela. Qual foi a última vez que você leu um livro calmamente ouvindo música, sem ser porque você tinha uma meta de páginas por dia ou por total falta de opção? Porque, por exemplo, você não tinha o que fazer porque estava com muita fadiga, só te restou ler. E aí você interrompeu e ficou lá no feed da rede social, se sentindo um fracasso humano, vendo a vida de todo mundo andando e a sua ali parada. Qual foi a última vez que você conseguiu ler um livro por pura opção e ficar feliz e tranquilo em estar ali fazendo um grande nada? E uma coisa para prestar atenção, viu? Você, amigo burnoutado em recuperação. Quando a gente começa a se conhecer e a olhar para a vida da maneira como eu faço aqui, revelando o que é competição, o que é anestesia, o que é imaturidade, e a gente começa a entender na real como a vida funciona, a gente tem um baque. Porque a gente começa a ver que é tudo diferente dos valores sociais sobre os quais a gente construiu a nossa vida inteira. Nessa hora, a gente corre o sério risco de se jogar outra vez no esgotamento. Você já deve ter visto alguém que passou por um perrengue monstro, por uma tragédia, e aí mudou tudo na vida, e saiu tentando convencer todo mundo de que eles também precisam mudar. Eu fiz isso, talvez todo mundo aqui em algum nível tenha feito isso ou vá fazer. É natural, é o filme Matrix. A gente descobriu que a realidade é outra e quer contar para todo mundo. Mas todo mundo olha pra gente como a gente olharia para alguém falando isso uns anos antes da gente colapsar, né? Quando a gente também estava hipnotizado e transformado num zumbi. E aí a gente quer fazer todos os cursos, ler todos os livros, ir em todos os eventos para aprender mais e mais e ter mais argumentos. Para nos melhorar, para nos aprofundar, para lidar melhor com as coisas, convencer melhor as pessoas. E com isso a gente começa a fazer muita coisa outra vez, sem respeitar o nosso limite, agora iludidos de que nós estamos numa missão. Então, tenha em mente que tudo que você vai mudar no mundo é através do seu exemplo, não pelas palavras. Que tudo que você mudar em você tem que ser uma consequência natural das suas pequenas escolhas diárias e não de uma forçação de barra. Você já sabe aonde você vai parar forçando a barra. É uma conquista interna isso aqui, não uma busca externa. Olha para dentro, respeita os processos e respeita o tempo das coisas. Para de ficar querendo apressar tudo, lendo demais, pesquisando demais, estudando demais, planejando demais, se jogando na próxima oportunidade de ter uma nova carreira, profissão e abrindo um negócio antes do seu tratamento começar a fazer o efeito desejado. O que eu mais vejo a gente com tratamento errado, que toma um remédio, começa a se sentir melhor e já vai para a próxima etapa, o que eu vou fazer agora, qual é o meu novo propósito, como vai ser minha profissão, eu preciso mudar, não posso ficar parado, e daí cai lá na frente, porque não estava se tratando, porque não respeitou o tempo das coisas, porque ainda não tinha estrutura para aguentar um novo trabalho, seja ele qual fosse, e fala o quê? Tive outro burnout, fiquei com sequela, tive uma nova crise. Burnout não tem cura, é só controle. É a mesma ansiedade de sempre nos adoecendo. Se a gente não respeita o tempo das coisas e primeiro resolve os nossos BOs para depois colocar a nossa mão em planejamentos de médio e longo prazo, nós vamos ficar caindo toda hora. E cada vez que a gente cai, a gente passa a confiar um pouquinho menos na nossa recuperação. Olhar para fora adoece. Olhar para fora é você tentando desesperadamente se manter numa boa posição na competição. Olha para dentro. Busca em você. Deixa o povo passar correndo. Até porque você vai ver que quanto mais você busca fora, mais infeliz e frustrado você se sente, como antes. E aí você tenta compensar buscando mais e mais. Nunca é o suficiente. E pronto, deu na mesma e você continua doente, se anestesiando, ao invés de curar o que precisa ser curado. Deixa o povo passar enquanto você respeita o tempo das coisas dentro de você. Lá na frente, você vai estar com força total e todo mundo vai estar caindo igual mosca. Então, troque a necessidade de bater as suas metas pela autoaceitação e pela autocompaixão. Entenda de onde vêm as suas travas, respeite, perdoe, se acolha, se respeite, se perdoe.
Redefina os seus limites na terapia, no autoconhecimento, nas práticas do seu novo estilo de vida. Falando nisso, eu vou deixar o link dos aulões aqui na tela e fica sempre no descritivo e no comentário fixado, tá? Encontra o seu próprio ritmo, sem se comparar com o externo. Confie em mim, com pressa, você vai ser mais um que engrossa as estatísticas de que burnout não tem cura. Porque você vai voltar, se é que vai chegar a sair, para essa dinâmica da performance. Para mostrar para os outros, para não decepcionar, para não ouvir groselha, para se sentir normal. E aí você não se trata, só toma um remedinho, faz a terapia, qualquer uma, porque é um saco, ai que saco a terapia, cai de novo e me fala que teve outro burnout. Você precisa sair do burnout. Você não precisa acrescentar mais estresse, ansiedade, angústia e sobrecarga ao seu corpo já adoecido, inflamado e enfraquecido. Você precisa virar o jogo, não abraçar o tabuleiro como se não houvesse outra saída. Ai, mas eu tenho boletos. Por isso, nós temos um módulo sobre dinheiro no aulão do estilo de vida. Mas vou também deixar uma aula aqui em que eu falo sobre isso. Problema de dinheiro é problema emocional. Mas se ao invés de olhar para isso da maneira correta, você fica falando que não tem saída no capitalismo, você segue em burnout e cada vez pior, acreditando que a vida é isso, angústia, injustiça, ressentimento e exaustão. É louvável que você queira ser uma pessoa melhor, todos nós queremos, todos nós precisamos querer. É para isso que nós estamos nessa vida. Mas se você não entender que você só será uma pessoa melhor quando desapegar das metas para melhorar como pessoa, você vai se autodestruir. Sapinho na panela. E quando você se der conta, virou sopa de sapo, ainda achando que é você que não está conseguindo se esfriar. Até a próxima.